De olho em 2025, o Vasco sonda dois destaques do Brasileirão e também o Vasco busca técnico que estava no time do Cristiano Ronaldo e fez sucesso aqui no Brasil. Vamos falar sobre essas especulações, o que eu acho do técnico, o que eu acho dos jogadores, Pita, Léo Chu, Lucas Barbosa, esses nomes que foram especulados no Vasco. E também nós vamos falar sobre a situação de Orelhano e Payet, porque ele deu uma entrevista ao Le Equipe e deu a entender que vai voltar para o Olympique de Marseille. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentário. Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. Muita gente chegando no nosso canal. Muito obrigado pela moral, hein? Quem está chegando também pela primeira vez, se inscreve, vem nos ajudar a continuar crescendo no Comenta Léo Vascaíno. Quem sabe vocês nos ajudam a chegar a 15 mil, né? Já chegamos a 14, vamos chegar a 15. Vocês podem nos ajudar a isso. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque tá naquela época da temporada, eu sempre gosto de explicar nos vídeos, quem já tá aqui já sabe, né? Quem tá chegando pela primeira vez vai saber. Eu sempre gosto de explicar nos vídeos que a época das especulações nem sempre quer dizer que o jogador vai chegar. Às vezes é até um intermediário, um empresário que solta ali, ó, fulano tá negociando com o Vasco para poder valorizar o passe. E tem também as especulações que acontecem e que às vezes não saem, as negociações não acontecem da forma que tem, e aí o jogador, o técnico não chegam ao Vasco. E por isso, a gente sempre faz essa série aqui com vocês nesse início de ano, época de mercado da bola, porque tem alguns nomes que estão se destacando no futebol brasileiro, e que eu já falo há algum tempo aqui, e que hoje foram especulados, essa semana foram especulados no Vasco. Primeiro, Isidro Pita. Quem me conhece sabe que há algum tempo a gente trouxe uma lista aqui de reforços e o Pita nem era jogador do Cuiabá ainda. E a gente falava muito sobre a possível contratação desse jogador, que para mim é um atacante com camisa 9, diferente daquilo que a gente já tem, diferente de um Verrete, por exemplo, diferente do Ryan, é um jogador mais de movimentação, e que é destaque do Cuiabá. Acabou perdendo a titularidade, depois voltou a ser titular, um cara que sabe fazer gols. E segundo informações do GE, o jogador tem o interesse do Vasco. Eu soube nos bastidores também que alguns outros clubes procuram o Isidro Pita para contratá-lo, mas é um nome muito importante. Por exemplo, ele seria um 9 diferente daqueles 9 que vieram. O ano passado, o Seba, esse ano o Cleiton. Seria um 9 diferente da característica do nosso querido Verrete e que daria uma dinâmica diferente ao ataque do Vasco. Eu espero que se confirme essa negociação, que o Vasco consiga avançar. Não é uma negociação fácil. O Vasco entrou em contato sim com o Cuiabá já fala aí que tem mais de 8 clubes nos bastidores buscando informações sobre o Pita, e eu espero muito que o Vasco consiga a contratação. Outro que me chamou bastante atenção e que aí ontem a gente teve essa informação é o nosso querido Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa é um jogador que pertence ao Santos, mas que vem sendo destaque da equipe do Juventude esse ano. Inclusive ele fez gol, né, durante essa temporada. E aí é o seguinte, o Lucas, ele está emprestado pelo Santos ao Juventude, já vem recebendo algumas sondagens de outras equipes e chama a atenção do Vasco. O Vasco buscou saber informações do jogador, sobre valores, questão de contrato e tudo mais. Obviamente é um jogador que se destaca. O Vasco deve entrar muito nesse mercado brasileiro para trazer jogadores que já estão habituados com o Campeonato Brasileiro, habituados com o futebol, com o calendário e tudo mais. Então, isso tudo pode fazer com que o Vasco consiga ter aí o Lucas Barbosa. Mas é sempre lembrando, é um jogador que está se destacando, é um jogador que você precisaria ter esse valor, né? Ter esse valor para que fosse contratado. Eu acredito até que o Santos deve receber não só algumas questões de clubes do futebol brasileiro, mas também de clubes de fora, porque é um destaque do Campeonato Brasileiro, apesar do Juventude não estar bem, é um cara que se destacou bastante. Pegou contra o Vasco, né?
jogador de muita força, de muita imposição. Então, o Lucas Barbosa é um nome aí que o Vasco vê com bons olhos. E ontem também, Thiago Brandão trouxe a informação que o Léo Chu, jogador que passou pelo Grêmio, jogador que passou pelo Grêmio, jogador tem interesse aí do Fluminense, do Vasco e do Atlético Paranaense, mais 3 clubes brasileiros que não foram revelados o nome. O Léo Chu é um ponta esquerda, um jogador de muita intensidade, do Seattle Sounders, mas que saiu do futebol brasileiro do Grêmio. É um nome que já foi especulado no Vasco em outros momentos. Tá lá no scout do Vasco. É um jogador mapeado pelo scout do Vasco e que poderia aí, quem sabe, pintar no gigante da colina. Mas, como eu falei, são 6 clubes, 3 foram revelados, Fluminense, Vasco e Atlético Paranaense, na busca por Léo Chu. E aí, gente, o que é que eu falo? O Vasco tem que ser criativo mesmo, mas trazer jogadores que resolvam o problema. Não adianta só você trazer jogador por trazer. Eu gosto muito da característica do Pita. Acho que o Pita vem para brigar mesmo pela vaga no time. Ou até mesmo para ser uma sombra com o Verrete. Jogar até com o Verrete, que em dado momento no Cuiabá, no ano passado, quando o Cuiabá tinha um momento melhor, ele chegou a jogar com o Davidson. O Lucas Barbosa, para mim, ele se aproxima naquela questão do ponta com força, né? Ponta que joga com força, né? Joga no espaço de força, que utiliza muito a questão física. Já o Léo Chu é um jogador mais habilidoso. Ele lembra muito o Adson. Vai para cima, busca o drible, busca a assistência. Esse é o cara do Léo Chu. Então, eu acho que o Vasco busca uns primeiros nomes no mercado que mostram que o Vasco entende o que é que tá faltando, mas tá me esperando. O que não tá me agradando é que eu ainda não vi nome de zagueiro. Né? Não vi ainda falando sobre zagueiro, só do meio para frente. Zagueiro ainda não teve nenhuma especulação. Mas enfim, vamos ver, né? O que é que vai acontecer. E agora há pouco, o nosso Lucas Pedrosa trouxe a informação que o Vasco abriu a conversas, né, com o Luiz Castro. Para quem não sabe, o Luiz Castro também tem o interesse do Santos. Lá está o Paulo Brax, inclusive oferecendo um salário alto, né, para o nosso querido Luiz Castro aí, chegando na casa dos 2 milhões. É um cara que eu gosto muito do Luiz Castro porque é o seguinte: o Luiz Castro não é só o cara do campo e bola. O Luiz Castro é o cara da estrutura. Inclusive, eu tive informações que para o Santos ele fez alguns pedidos em mudança de estrutura, de metodologia. Ele gosta muito de mexer com esse interno ali dos bastidores mesmo. Então, se o Vasco quiser contratar o Luiz Castro, vai ter que mexer em muita coisa na parte estrutural, porque ele é um cara que é muito exigente nisso. Estrutura, de mapeamento de mercado, de ter um analista de desempenho. Ele fez parte dessa estruturação do Botafogo também, ajudou muito nessa estruturação do mercado hoje do Botafogo, que é tão bem falado. Então é um cara que mexe muito nessa parte estrutural também. Então seria um cara para uma reconstrução. Ele sabe fazer isso muito bem. Vamos ver, né? Se vier, seria um nome que me agradaria muito. E falando agora sobre futuro, o Luca Orelhano, muita gente me pergunta, o Gilbert trouxe essa informação, né? O time do Cincinnati tem até o dia 1º de dezembro para poder confirmar a contratação do jogador. Se eles não exercer a opção de compra até o dia 1º de dezembro, aí eles não terão mais essa preferência. Chegar outra proposta melhor, o Vasco poderá vender o Luca Orelhano até solicitar o retorno do jogador. E falando sobre Payet, galera que nos acompanha nas outras redes sociais, na noite do domingo, né? Segunda para domingo, eu falei aqui, né? Eu falei lá nas outras redes, que havia um zum lá na França, e eu não estava entendendo o porquê. Eu acompanho muitos perfis, né? Que falam de futebol no mundo todo, falando sobre a volta do Payet ao Olympique de Marseille. E aí ontem estourou essa entrevista, né? Do Payet ao L'Equipe, onde ele fala que vai voltar ao Olympique, que já tem acordo já e tudo mais. Não deixou claro se ele vai voltar ao Olympique para ser um diretor, se ele vai voltar ao Olympique para jogar, mas que ele tem esse acordo com o Olympique. E a questão que eu falo é o seguinte: o Payet tem contrato com o Vasco até o meio de 2025. Se ele quiser sair antes, vai ter que pagar a multa. Outra questão: eu não acredito que o Payet renove seu contrato com o Vasco. Primeiro, pela adaptação ao Brasil, é muito tempo longe da família. A família dele, por exemplo, vem a cada 2 meses, vinha anteriormente a cada 3 meses, e isso, para o Payet, é muito ruim. Então, acho que vamos nos encaminhar daqui a uns dias, não sei se já no final da temporada ou até no meio de ano,
para uma saída do país, sim, do Vasco da Gama. E aí ele vai para o seu time de coração, que é o Olympique, aí não sei se como jogador ou se como diretor. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E valeu. Tamo junto.